Fala, fundidores, eu sou Fernando Oliveira e esse é o programa Conversa Técnica. Hoje nós vamos falar de transformação digital com o Felipe Menezes, né? Um tema muito interessante, muito polêmico em alguns aspectos. E a ideia de hoje é trazer realmente a disruptura nos processos de gestão, né? Por isso que a gente convidou, então, o Felipe. Essa live ela será transmitida somente no YouTube, então estou fazendo uma chamada de vídeo aqui no Instagram rapidinho para que vocês possam vir aqui para o YouTube para participar com a gente, tá bom? Então, vocês que estão no YouTube aí, no Instagram, vem para o YouTube, vai ser muito legal ter vocês aqui com a gente. Bem, eu gostaria de, então, dar boa noite aí, boas-vindas a todos os nossos colegas da audiência que está chegando aí no canal Doutor Fundição, o maior conteúdo de fundição do mundo hoje, reunido em mais de 1.500 horas de conteúdos focados exclusivamente em fundição. Bem, não vou me alongar muito aqui nesse início, então a nossa live de hoje é Conversa Técnica, Transformação Digital e Disruptura nos processos de gestão com o Felipe Menezes. Eu vou chamar então ele aqui para se apresentar e a gente iniciar esse nosso bate-papo. Boa noite, Felipe. Boa noite, obrigado, Fernando, pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Eu sou Felipe Menezes, sou futurista, palestrante, trabalho muito nesse universo da tecnologia, da inovação, mas as minhas raízes vêm da engenharia, eu sou engenheiro de produção, fiz um mestrado em engenharia de produção, trabalhei bastante tempo com consultoria dentro da indústria, mas ali por 2016, 2017, comecei a migrar um pouquinho a minha atuação para essa área da inovação. No começo, muito pautado por tecnologia, hoje ainda tecnologia, mas também especialmente nessa transformação de mentalidade que a gente tem que ter também nesse mundo que a gente vive hoje, que já é todo digital, né? Então, obrigado pelo convite aí, Fernando. Vamos lá. Oh, legal. Queria agradecer, então, a todo mundo que está assistindo com a gente. Se você está chegando agora, queria agradecer o Paulo Sérgio. Boa noite aí. E você que está entrando, entra, deixa o seu nome, a cidade que você está falando, para que a gente possa continuar. Pode deixar nós dois na tela, por favor, produção. E eu de verdade, Felipe, assim, para mim, espero que você tenha um pouco de paciência comigo, porque eu, apesar de ser novo, né, mas eu sou do século passado também. Novo modo de falar, a gente se sente novo, né? Eu não tenho 70 anos como a maioria do pessoal da fundição, né, produção? Então, o nosso público, ele é um público que tá todo nessa faixa aí de 50, 60 anos, é um público bem, e está chegando muita gente nova, mas de verdade, é a primeira vez que eu falo com um futurista, e pode ter certeza que vai ter perguntas bem, como que eu posso dizer, peço desculpas já, porque vão ter perguntas bem básicas e bem óbvias, né? Que nem a primeira pergunta que eu te faço, o que faz um futurista? Eu estava esperando essa pergunta, mas super tranquilo, Fernando, né? Não é uma profissão muito comum mesmo e sempre surge curiosidade. Eu vou começar respondendo pelo que não faz um futurista. A gente não sabe o número da Mega Sena da próxima, então não adianta perguntar. Porque normalmente a pessoa trabalha com futurista, qual é o próximo número da Mega Sena, né? Se eu soubesse, nem seria mais futurista, eu estaria vivendo a vida numa boa. Basicamente o que um futurista faz, ele é como se fosse um arqueólogo ao contrário, ou um historiador ao contrário. Eu vou explicar, né, o que faz um arqueólogo, por exemplo. O arqueólogo encontra, né, caquinhos de coisas no presente para entender como as coisas eram no passado. Sei lá, ele acha um caquinho de barro aqui, peguei um carregador de carro. Achei um caquinho aqui, uma cerâmica, ele analisa, interpreta, e faz inferências, né? Nunca é uma certeza, mas faz inferências, assim, imagina como é que eram as coisas no passado. Tanto é que quando vai encontrando outros caquinhos, a interpretação do passado vai mudando. O futurista faz a mesma coisa, só que ao contrário. Ele encontra sinais hoje no presente, sinais de mudança, principalmente, e imagina como que as coisas podem ser no futuro. Mas para que isso, né? Para imaginar, olha, para que caminho a gente está indo em determinada área, em determinado negócio, às vezes até na nossa vida, para que com essas imagens, cenários futuros, digamos assim, a gente consiga tomar melhores decisões no presente, né? Então, basicamente ficar observando mudanças que estão acontecendo, tentar interpretar elas para
tentar imaginar, nunca prever, tá? Isso é uma coisa importante, não é adivinhar onde a gente vai ir, mas é imaginar possíveis cenários que podem acontecer. Ainda mais, né, Fernando, nesse mundo maluco que a gente vive, que tudo muda tão rápido, assim, então essa atividade, ela tem aparecido cada vez mais aí de pessoas trabalhando com isso. Não, muito legal, muito legal. E assim, realmente eu não sabia eu gostei da definição, né? Comparar aí com os paleontólogos ficou bem bacana, ficou bem fácil, bem didático mesmo. Mas o que você hoje, com essa tua visão, né? Vamos logo pro nosso dia a dia. O que hoje são pontos que você considera importante nas suas análises? Vamos dizer, qual é a sua cerâmica hoje? Boa, boa, agora já pegou o espírito, qual será? Cara, eu acho que hoje a gente vive três grandes movimentos, assim, que são globais e que estão mudando tudo, né? Acho que o primeiro deles não dá para deixar, é fácil de saber que é tecnologia, especialmente agora que se fala muito de inteligência artificial, mas um pouquinho tempo atrás era o metaverso, lá dos óculos de realidade virtual, antes era impressão 3D, e isso vai mudando, mas especialmente tecnologia, ele é um vetor super importante, assim, que ele modifica as coisas no mundo, né? Então, em todos os setores. Mas tecnologia, especialmente na nossa tomada de decisão. Se parar para pensar, a gente está tomando cada vez menos decisões como seres humanos, né? Os algoritmos hoje, eles meio que nos direcionam, assim. Então, sei lá, a gente está lá numa rede social, a gente vê muito de uma coisa, cada vez nos mostra mais daquela coisa e a gente não está nem decidindo o que está vendo. Desde também, por exemplo, eu gosto de brincar, sabe aqueles portões de condomínio que ele é automático, a gente aperta lá, ele vem, tem um pistão lá que abre ele, a gente passa e ele fecha sozinho depois. Até a velocidade, o momento que a gente entra num portão, ela é definida pela tecnologia. Então a tecnologia ela toma conta desse mundo digital e ele é um vetor importante. Esse é o primeiro. O segundo, ele diz mais a comportamento, que também está um pouco até relacionado com a tecnologia, que é a polarização. A gente poderia entrar num aspecto político para falar de polarização, mas não precisamos fazer isso. A gente já entende que o Brasil, o mundo e muitos países estão polarizados. Mas essa polarização não se dá só aí, ela se dá, por exemplo, dentro do universo digital que a gente vive, né? Como a gente olha sempre mais do mesmo, né? Os algoritmos entregam, né? Tanto o Google, a inteligência artificial, o Instagram, o YouTube, eles entregam aquilo que a gente gosta. A gente acaba às vezes interpretando que aquele é o único mundo que existe. Só que eu estou olhando um mundo, o Fernando está olhando o outro, o Paulo Sérgio, que está aqui conosco, está olhando o outro, então parece que cada um vive num mundo diferente e essas coisas se polarizam. E eu acho que o terceiro grande vetor é a questão climática que a gente vive, que infelizmente, né, a gente tem tido cada vez mais tragédias. Eu sou gaúcho aqui do Rio Grande do Sul, ano passado a gente passou por um perrengue gigantesco aqui, com a maior enchente que já aconteceu, e infelizmente isso tem sido cada vez mais constante, né? Então ele é um outro vetor importante, que eu acho que ele está pouco discutido, pouco olhado, mas que ele tem que entrar nas pautas aí, e mais cedo ou mais tarde, se não entrar por bem, vai entrar por mal, infelizmente. Então eu vejo hoje esses três grandes vetores maiores, assim, tá, Fernando? Então tecnologias, né, principalmente na tomada de decisão, essa questão da polarização e a questão das questões climáticas que a gente vive. Aí, claro, a gente poderia desdobrar isso em coisas menores, né? Mas aí eu acho que isso vai surgindo nas próximas perguntas. É isso aí. E você que está assistindo nossa live aí pelo nosso YouTube, entra em contato aí, manda mensagem nos nossos comentários, que a gente faz as perguntas aqui para o Felipe. Eu, eu acho que está oscilando a tua internet aí. Eu até vou pegar um gancho aqui, enquanto acho que estabiliza a internet do Fernando, é que a gente está falando aqui de transformação digital, né? E a gente vive num mundo digital, que a internet não é mais novidade, né? A internet já é algo que tá invisível na nossa vida, né? E a gente só lembra que a internet existe quando ela cai. A gente não fala mais. Eu lembro que antigamente falava assim, vou entrar na internet. Então, hoje em dia a gente nem se preocupa mais com isso de entrar na internet, a gente está nela, né? E no fato ela só é lembrada mesmo quando ela deixa de estar presente na nossa vida. Então, aproveitando aí os minutos aí do Fernando restabelecer para fazer essa lembrança.
Tá me escutando, Fernando? Agora tô, agora tô. Ah, Agora maravilha. voltou. Voltamos. Maravilha. Eu não sei se estava me escutando antes, mas eu estava brincando que a gente vive nesse mundo digital, né, Fernando, que é pautado pela internet, só que a gente nem lembra mais que a internet existe, a não ser quando ela falta, né, quando ela cai. Aí a gente lembra que a internet é Exatamente. E importante. aí a gente lembra dos problemas, nossos saltos gigantes que a gente ainda tem que prover na parte de infraestrutura para que tudo isso funcione, né? Total, total. Tem muita coisa boa, bacana que foi criada que às vezes não avança por falta de infraestrutura, de tecnologia mesmo. Mas eu tenho um negócio comigo aqui, eu até queria brincar com você, é o seguinte, você que é futurólogo, o que você acha do cara que quebra, consegue eliminar uma crença popular? É um cara inovador, né? E para mim, o cara que recebe esse título é o rapazinho lá do X, porque ele conseguiu fazer o foguete da ré. Ele acabou com a frase motivacional de muitos coaches aí do superação. Cara, tu sabe que esse negócio de quebrar os paradigmas é um negócio que eu falo bastante, assim, no meu dia a dia, nas minhas palestras, nos cursos que eu dou, nos workshops, porque a gente vive num mundo, cara, que a gente nunca teve tanta informação disponível para gente, a gente nunca teve tanta tecnologia acessível para a gente conseguir usar, e o gargalo, ele não está na tecnologia e na informação, ele está aqui, muitas vezes, na nossa cabeça, da gente conseguir imaginar coisas diferentes e aí sim usar a tecnologia e informação para fazer. O que eu vejo que muitas vezes nas organizações acontece um pouco o contrário, atravessado. Vamos pegar o exemplo do que a gente vive agora, que está todo mundo falando de inteligência artificial, a nova febre, né? E aí eu vejo empresas assim, a gente quer implantar inteligência artificial. Tá, mas para quê? Né? O porquê ele tem que vir antes, né? O que eu quero modificar, o que eu quero transformar, que paradigma eu quero mudar, o que eu quero melhorar no meu processo, o que eu quero transformar na minha gestão, e aí depois eu vou lá e escolho a tecnologia que eu vou fazer, que eu vou usar, né? E aí, às vezes, esse endeusamento da tecnologia, ele faz com que a gente pense o contrário. Eu quero a tecnologia, para que eu não sei, mas eu quero que está todo mundo usando, né? Aquele negócio de Modinha, né? É igual a modinha. modinha das ISO, né? Toda essa questão aí, 5S. Exato, exatamente. Uma outra questão também que me chama muita atenção, não sei se quando você estudou, começou essa questão do futurismo, como é que foi, mas é, me chama muita atenção os filmes do Spielberg na época da. Eu fico imaginando como levou uma pessoa a pensar em fazer uma comunicação por vídeo, que hoje para nós aqui é a coisa mais comum do mundo. O cara pensou nisso em 70 e 80, lá na década de 80, né, cara? Quer dizer, 60 anos atrás, 50 anos atrás, o cara falando de uma tecnologia que se tornou viável. Você já teve algum insight desse tipo de prever alguma coisa, de prever não, você falou que não usa a palavra prever, mas de ter algum tipo de vislumbre nesse sentido de identificar uma tendência e essa tendência se concretizar, se confirmar, Felipe? Cara, eu vou começar falando pelos filmes, né? A ficção científica, em geral, ela bebe um pouco dos mesmas ideias do futurismo, né? Que é pegar alguma coisa que no presente está se sinalizando e extrapolar, digamos, isso para o futuro e imaginar um cenário que a maioria das vezes na ficção científica são cenários catastróficos, né? As coisas que acontecem. Então, ele usa mais ou menos as mesmas metodologias, as mesmas ideias, né? Sobre essa questão de cenários, assim, cara, eu posso contar do que eu acabei de falar, acho que é uma história bacana, ele não é um cenário de tão longo prazo, mas eu acho que ele exemplifica bem como usar essas ideias dos futuros, né? Do que eu me falei da enchente do ano passado que teve aqui no Rio Grande do Sul. Quando começou a enchente, o estado inteiro estava debaixo d'água ali, já tava completamente caótico, as pessoas estavam bastante preocupadas, e legitimamente, né, mas bastante preocupadas em fazer resgates, em criar abrigos para acolher as pessoas e tal. E eu, como trabalho com futurismo, eu fiquei pensando, tá, mas o que vem depois, né? Qual vai ser o problema logo depois? E aí, num exercício desses, assim, de imaginação, eu vislumbrei que
como as casas iam ficar muito tempo debaixo d'água e essa água ia baixar depois, as casas iam estar completamente sujas, embarradas, tudo que é madeira estaria podre, estofado, roupas, enfim, as pessoas iam precisar limpar a casa para poder voltar. E aí, e elas não iam conseguir pedir ajuda para o vizinho, como a gente faz normalmente, né? Vamos fazer um mutirão aqui, porque o vizinho estava na mesma situação, estava ferrado igual, né? Então, eu fiquei pensando, pô, a gente podia ter alguma coisa para ajudar isso. E aí, cara, eu criei uma plataforma com uns amigos chamada Meu Lar de Volta, que era para doação não de Pix, que é o que acontecia na época, era doação de tempo para ajudar na limpeza das faxinas. Então, a gente criou essa plataforma com 2 botões, um que é quero ajuda e outro preciso de ajuda e quero ajudar, e a gente conectava as pessoas para fazer faxina nas casas. Pensa, velho, faxina, plataforma de faxina. E, cara, foi um sucesso a plataforma. Eu apareci 2 vezes no Fantástico, Jornal Nacional, tudo que é mídia, mas o mais, ganhamos um monte de prêmio, tem uns aqui atrás, aqui, ó, isso aqui tudo esses estantes aqui é prêmios dessa plataforma que a gente criou, mas especialmente que a gente conseguiu juntar cerca de 22 mil voluntários e ajudamos a limpar 30 mil lares, mais ou menos, após a enchente. E foi um exercício disso que a gente chama de antecipação, né? De a gente, na imaginação, antecipar o que vai vir depois e tentar fazer algo para ajudar aquilo. Às vezes acerta, às vezes não acerta, né? Mas esse foi um acerto bacana, assim, especialmente por ajudar bastante gente. Muito, muito interessante, muito legal. Agora, Felipe, no Aí, ó, o caso... Gustavo botou a plataforma aí para o pessoal dar uma espiada. Ah, tá. Coloca aí, Gustavo, por favor. Desculpa, eu mexi sem querer. Até vou comentar, se quiser ir navegando, a gente fez uma plataforma, descer um pouquinho, Gustavo, vai aparecer ali um mapa, ele é um mapa antigo, né, ali ó, 22, se olhar no Rio Grande do Sul, e interessante que outras situações aí no Brasil mesmo começaram a pedir ajuda, mas era uma plataforma muito simples, só 2 botões, então às vezes, isso é um gancho que eu queria trazer, né, porque... tecnologia nem sempre é para complicar as coisas, ela é para facilitar, né? Então era só 2 botões, preciso de ajuda e quero ajudar. E as pessoas sabiam o que fazer. Então foi muito bacana. Depois, quem quiser pode, procurando no meu site lá, que é filipemmenezes.com.br, tem um lugar que eu tenho vários vídeos, então tem os vídeos fantásticos, dá para entender melhor como é que foi esse projeto. Bacana, muito legal. Agora, é lógico, né, Felipe? Agora precisamos trazer um pouquinho aí para nosso mundo, né? O mundo da produção. O pessoal já está fazendo perguntas. Eu queria primeiro, né, dizer o seguinte: o que você conseguiu, o que você consegue ter de inferências hoje em relação à indústria como um todo, né? A gente sabe que a indústria, eu estava vendo uma reportagem muito interessante, o pessoal preocupado com os robôs. E aí um rapaz falou para a gente, falou, olha, na virada do século de 1900, existia um rumor de que ia acabar o emprego, porque iriam substituir os cavalos por carros, veículos. Então, os cocheiros fizeram greve. E a revolução que hoje, por exemplo, né, o mercado automobilístico é o que mais contrata, né? E agora a gente está novamente vendo essa tendência acontecer novamente com os carros elétricos, com outros métodos, né? Então, acho que é um exercício interessante. Eu queria saber com você o que você já conseguiu inferir, o que você tem de inferências aí para o mercado, para a indústria como um todo. Uhum. Bacana, Fernando. Sabe que, como eu sou engenheiro de produção e fiz uma mestrado em engenharia de produção, eu li os livros que o Henry Ford escreveu, né? E o Henry Ford, ele dizia que quando ele começou a criar os carros, as pessoas diziam assim para ele: a gente não quer carro, eu só quero mais cavalos, que os cavalos andem mais rápido, né? As pessoas não queriam a inovação, elas queriam a segurança do que elas já tinham, né? E isso é o ciclo que se repete, né? E é claro que quando vem uma coisa, ele causa uma ruptura, né? Tanto é que a gente está falando aqui de, né, o título da live tem a palavra disrupção, né? É sobre essas rupturas que acontecem e elas acontecem e vão continuar acontecendo. A grande diferença é que hoje elas são mais frequentes, elas acontecem mais rápido do que acontecia antes. Sabe, Fernando, que eu acho que eu fui, não vou dizer a primeira, mas uma das primeiras pessoas aqui no Brasil a estudar a indústria 4.0. Eu me lembro até hoje que eu era coordenador da engenharia de produção numa universidade que eu trabalhava,
E alguém que eu não sei até hoje, cara, largou em cima da minha mesa uma revista da Exame que tinha isso era 2014, um robozinho pegando as letras da manchete, assim, e a manchete era o futuro da indústria. E a pessoa acho que deixou aquilo porque provavelmente imaginou que eu ia gostar de ler. E aí eu fui lá, comecei a ler e no meio da matéria, assim, citava uma vez Indústria 4.0. Eu disse, que trem é esse, cara? Que vou ter que descobrir esse negócio. E aí eu comecei a pesquisar, estudar, não tinha nada aqui no Brasil que falava disso. Fiz palestras em 2015, 16, quando pouca gente falava disso, né? Eu dizia que eu tinha um vídeo no YouTube de Indústria 4.0 que tinha 6 mil visualizações naquela época, era viralizado, né? E hoje ainda sigo fazendo alguns trabalhos de programas de capacitação voltado para a indústria 4.0, para transformação digital para empresas. E, cara, eu tenho um princípio, assim, de tudo que eu estudei, que indústria 4.0 ou essa transformação digital nas empresas, ela é muito menos sobre tecnologia. Ela é muito mais sobre como eu vou usar a tecnologia. Um pouco do que eu até já tinha comentado antes. O que eu vejo hoje é que todas as tecnologias que a indústria tem usado, se ela não servir para uma coisa, que é o que eu vou dizer agora, a gente meio que uma regra assim, ela vai fazer isso, se vai fazer, beleza, essa tecnologia vamos usar, mas se não vai fazer, pensa bem se não vai gastar dinheiro à toa. Que é agilizar a tomada de decisão. É para conseguir tomar a decisão mais rápido. Cara, seja num sensor que está numa máquina lá, que ele vai me dizer se o produto tá com problema de qualidade, para eu saber o que eu vou fazer com aquele produto, se eu vou retrabalhar, se eu vou refugar, se eu preciso mexer no meu processo, é para tomar decisão mais rápido. Seja uma inteligência artificial que analisa um relatório de vendas para eu saber se eu tenho que aumentar a capacidade produtiva, diminuir, se eu tenho que aumentar esforço de venda ou diminuir, é para tomar decisão sobre o que eu vou fazer nas vendas. Deixa eu tentar pegar outro exemplo. Seja para, sei lá, para uma equipe de manutenção, que eu tenho lá alguma sinalização, algum andon na fábrica que vai me avisar que a máquina parou, para o time de manutenção tomar a decisão mais rápida de como que ele vai fazer a manutenção daquele equipamento. Então, sempre é sobre tomada de decisão. E aí as tecnologias elas fazem isso, né? Elas encurtam esse processo de quando eu descubro que algo aconteceu, para eu analisar, decidir o que fazer até tomar ação. Então a tecnologia ela hoje ajuda para isso. E e aí o que eu tenho visto hoje é que poucas empresas têm olhado com essa ótica, sabe? Com essa perspectiva, assim, eu vou usar a tecnologia para tomar decisão. Mas para não fugir, que eu dei um monte de volta, talvez não fui direto na tua pergunta, uma coisa, cara, que está acontecendo e vai mudar, e já está mudando bastante as organizações, é o uso da inteligência artificial, sem dúvida nenhuma. Eu acho que é uma tecnologia como qualquer outras, né? Mas ela tem uma diferença que é, primeiro, a sua velocidade com isso está acontecendo no mundo, e segundo, porque hoje ela está automatizando o nosso pensamento. Diferente das outras tecnologias que automatizavam e reduziam o tempo de decisão de outras coisas. Hoje é sobre pensamento. E aí é óbvio que tem um dilema gigantesco, né? Que a gente pode falar aqui, que é o quanto que isso vai ajudar, mas quanto que isso vai nos atrapalhar também, né? Porque o ser humano vai ficando cada vez mais preguiçoso. Cara, a gente criou o controle remoto da televisão, né? Aí a gente não precisa mais levantar do sofá para trocar de canal, que a gente fazia antes lá, girar. Aí a gente, sei lá, criou o carro, que nem tu falou antes, não precisava mais andar a cavalo, a gente começou a ir mais rápido. E tudo isso a tecnologia sempre fez, só que agora ela está mexendo no nosso pensamento, na nossa capacidade de escrita, até na capacidade criativa. Isso ao mesmo tempo é bom, mas ao mesmo tempo também pode ser preocupante, né? É verdade. Por exemplo, já estou quase viciado nesse negócio que eu escrever um e-mail, eu já peço para a inteligência me corrigir. Aí você começa a não ter mais decisão e começa a não usar mais as... O cérebro da gente, ele é muito isso, né? Ele foi feito para não trabalhar, né? É o mais preguiçoso de tudo. Se ele não puder trabalhar, ele vai ficar na boa, né? E eu acho que essa tendência... Agora, o que é legal da inteligência artificial, Felipe, é justamente aquela questão, né? Se a gente usar a inteligência artificial simplesmente para escrever o que a gente quer falar para o nosso colega, a gente vai entender que a gente, às vezes, é muito ruim de comunicação. Eu às vezes, trabalho sozinho, né, no meu escritório, e às vezes eu dou risada sozinho, porque às vezes eu peço algum comando, né,
E aí você escreve do jeito que vem, né? E é como você falaria com uma pessoa que trabalha com você, um colega, ou até mesmo um cara que trabalha com você. E aí, o legal da inteligência artificial é que ele responde, ele vai te dar a execução exatamente daquilo que você, do jeito que ele entendeu. Então, a gente acaba exercitando, eu, pelo menos, acabo exercitando bastante essa questão da comunicação, de clarificar a forma como eu me comunico. Então, no meu caso, assim, falando pessoalmente, no meu caso, eu tenho cada vez mais clarificado as informações para os meus interlocutores ao longo do meu trabalho, após o uso da inteligência artificial, porque, assim, como a inteligência artificial, as pessoas fazem inferência, e uma inferência é um fator positivo do ser humano, só que toda inferência ou toda suposição, ela vem junto com com algo dúbio, né? Ele pode ter entendido o que você deixou nas entrelinhas, como ele pode entender da forma como ele quiser o que está nas entrelinhas. E isso gera retrabalhos homéricos, né? Exato. Isso é legal. Eu acho que ela é muito útil para ampliar a nossa capacidade naquilo que a gente reconhece que não é tão bom, né? Por exemplo, eu reconheço talvez que eu não sou tão bom na comunicação para escrever um e-mail, pegar um exemplo que tu trouxe, né? E, pô, cara, por que eu não posso usar para ajudar, né? Eu acho que para isso, e eu acho que tem uma outra coisa que, para mim, ela é sensacional, e o resto a gente tem que cuidar bastante. A outra coisa que eu acho que é importante é para automatizar coisas que são lógicas e repetitivas. É aquele tipo de trabalho que a gente faz toda hora, sabe? Esse fim de semana eu tive num evento no interior de Minas Gerais, no Hacktown, não sei se alguém aí já ouviu falar, mas é um evento de inovação em Santa Rita do Sapucaí, que é o interior de Minas, é uma cidade do interior com um evento de inovação. É um evento sensacional, sensacional. E eu tive a oportunidade de participar de várias palestras sobre IA, para ver o que está acontecendo, e participei de um workshop, de uma oficina de criação de multi-agentes de IA. Né? Porque tem a IA que a gente usa no chat ali, que eu uso bastante também, que nem tu, Fernando, me reconhece. Sou um profissional que trabalha, né, eu empreendedor, né, só a gente empreendendo ali, então tá toda hora ali com um companheiro de trabalho que é IA, mas eu posso criar um agente específico para uma determinada atividade. Sei lá, vamos pegar um exemplo que pode ser bem cotidiano. Sei lá, eu quero escrever um artigo semanal no LinkedIn, tá? Aí, pô, eu posso criar um agente para mim, que é uma figura da IA específica para pesquisar assuntos que eu normalmente iria ali pesquisar no Google para ver o que está acontecendo. Então eu digo, olha, eu gosto de pesquisar nesse site, eu gostaria que tu pesquisasse, trouxesse para mim um extrato daquilo, disso, e aí explica, e aquele agente vai ficar fazendo isso automaticamente. Eu quero toda semana, ele vai fazer. Isso é um agente. Aí eu tenho, por exemplo, um outro agente que pode ser o redator. Esse é o pesquisador, esse aqui é o redator. Aí o redator, eu disse, olha, eu quero que tu pegue isso aqui e redija um texto com essa linguagem, desse jeito, ele revisa, ele redige. Aí eu posso criar um terceiro agente, sei lá, que é o revisor. Vou revisar se o português está correto, se está no número de caracteres que cabe lá no LinkedIn e tal. Eu crio um time de trabalho, que é o multi-agentes, para fazer isso para mim. Eu acho que o grande risco aqui é tu pegar isso aqui pronto. Eu poderia criar um outro agente que é sei lá, o social media, que é o que vai publicar no LinkedIn para mim. Dá para fazer isso. Eu não consideraria, tá? Eu prefiro particularmente, eu uso essas ferramentas, mas eu gosto de ler e fazer, né, do meu jeito. Pegar essa parte braçal, essa parte rotineira, por exemplo, e fazer as coisas do meu jeito. Mas isso, cara, isso muda gestão, muda processo dentro de qualquer lugar. Eu dou muita risada porque, assim, às vezes você faz um pedido, aí você quer que seja rápido, aí ele te dá um prazo. Aí você fala, não, eu quero agora. Aí ele manda o link. Aí você vai abrir o link não abre. Aí você fala assim, o link não está abrindo. Ele fala, realmente, não tem como o link abrir, eu te mandei só para que você recebesse alguma coisa. Ô, Fernando, sabe que Mas, falando desse assunto, entrando na fundição, Felipe, como você vê o uso, você que já teve contato com a indústria e tudo mais, como você vê a questão dessas IA na fundição? Qual que é você olhando no futuro, qual você acha que é os principais usos que a indústria de fundição pode fazer de uma IA hoje? Hoje ou no futuro, né? Tá, vamos lá. Aí tu vai me ajudando que, né, o meu contato com fundição, ele faz bastante tempo, quando eu era consultor de engenharia, e aí pode até trazendo, de repente, exemplos. Eu vou trazer alguns que me vêm em mente, mas, de repente, tu me traz problemáticas e a gente pensa junto e conecta as ideias, tá? Mas, por exemplo, uma coisa que eu tenho visto bastante hoje,
que tem aumentado, eu acho que para fundição faz todo sentido, é o que é chamado de computação visual com uso de IA, né? São câmeras, por exemplo, para fazer inspeções, para verificar quantidades de produto, para verificar a velocidade, né? Então, e muitas dessas coisas hoje conseguem usar até câmeras comuns, câmeras de segurança, por exemplo, que já existem instaladas dentro da organização. Eu boto uma camada de software por trás que ele vai pegar aquela imagem e ele vai analisar aquela imagem. Hoje, por exemplo, quando a gente posta uma foto no LinkedIn ou até no YouTube aqui, essa imagem está lá, a inteligência artificial ela consegue entender tudo que tem na imagem. Ó, tem um cara de óculos verde fiasquento, né? Tem um livro atrás, tem um texto ali escrito Doutor Fundição. A IA consegue ler isso, né? Então, isso hoje está sendo usado, daí, claro, às vezes a gente precisa de uma câmera com uma resolução muito boa para colocar em pontos estratégicos do processo produtivo, por exemplo, para substituir inspeções visuais, por exemplo. E aí a IA pode tomar até decisões do que fazer com aquilo. Sei lá, eu coloco uma automação na esteira, eu colo um adesivo com um braço robótico, alguma coisa assim. Então, essa é uma coisa que de fato já vem na minha cabeça, pensando no chão de fábrica, assim. Análises de relatórios também, né? Eu não sei se tu já usou, Fernando, mas eu já fiz esse tempo, eu sempre fiz as minhas palestras, eu faço uma espécie de avaliação no final, deixo o QR Code lá, o pessoal avaliar, porque eu gosto de ver, e aí, normalmente, eu lá pegava aquilo lá, saía num arquivo texto, botava numa planilha, ajeitava, montava os gráficos, agora eu boto no ChatGPT e analisa para mim, me diz aí como é que foi. E aí ele me diz, ainda me dá umas xingadas de vez em quando, acho que tu poderia melhorar tal coisa, porque veio um comentário lá que poderia melhorar, ou calcula minha nota automático, lá o NPS, enfim. Então, análise de relatórios, no geral, assim, as inteligências artificiais também, elas conseguem processar muito rápido coisas que a gente demora. Indicadores também, e dá para pegar aquele exemplo que eu trouxe, por exemplo, do redator, do pesquisador ali do artigo, a gente pode olhar nos processos de gestão também, né? Como a gente gasta tempo ainda dentro das organizações, eu imagino que fundição também aconteça muito isso de gera relatório, analisa relatório, leva reunião para relatório, leva o relatório para reunião para discutir. Então, às vezes dá para encurtar um monte de tempo desse processo e discutir só o que é essencial, por exemplo, na reunião, e a IA consegue fazer isso, né? O próprio, por exemplo, atas de reunião, quando a gente faz, né? Tem hoje um monte de software, e alguns até gratuitos, que instala no Teams, no Meet, no Zoom, seja em qualquer plataforma dessas, mas hoje também tem hardwares que tu conecta no telefone que posso fazer uma reunião presencial, todo mundo na mesa discutindo, eu ligo ali, ele capta o áudio toda a reunião, no final da reunião já tem a ata, os pontos, os próximos passos, tudo que tem que fazer. E aí perceba que isso tudo são trabalhos lógicos, né? Trabalhos repetitivos, assim, que eu acho que isso já está caindo de maduro, assim. Quem não está fazendo ainda, eu acho que tem que pelo menos começar a experimentar para entender se funciona para a sua realidade, né? É isso aí. Eu preciso fazer a pergunta do Danilo Rabelo, que entrou aqui lá de Itaúna, já é assinante antigo do canal. O Danilo, no contexto de função, quais disrupturas já estão acontecendo, e como os gestores estão se preparando para a situação? Aí, nessa daqui, eu vou ter que te ajudar um pouquinho, Bom, né? eu ia te pedir mesmo. Vamos lá. Então, assim, eu tive a oportunidade de visitar fundições aqui no Brasil, visito bastante fundições aqui no Brasil, desde fundição que opera literalmente no fundo de quintal, até fundições as mais modernas do Brasil, como eu pude visitar agora recente, a fundição da WEG, em Jaraguá do Sul, que, por exemplo, faz aquela carcaça de motor de quase 100 quilos, ela faz uma a cada 2 minutos e meio. Então, assim, violentíssimo o processo em termos de... E aí, lá, por exemplo, isso que você falou, nós já temos softwares no mundo, né, numa visita que eu fiz na Alemanha, que ele consegue visualizar o molde quando ele é produzido, são 200 moldes por minuto, e o que ele faz? Na hora que o molde sai, ele filma, tira uma foto aqui e analisa. E esse molde ele vai seguindo. Se ele tiver qualquer problema no molde,
quando chega na hora de fundir, ele não funde, ele passa direto aquele molde. Então, tem um outro software que ele analisa a queda do inoculante. Então, se não cair inoculante, quando chegar lá na frente, ele já joga para o scrap, já joga direto para o refúgio. Então, assim, já tem algumas tecnologias que estão na fundição, mas ainda muito cara, ainda muito dispendiosa, que ainda não está tão acessível, que acredito que mais uns 5 anos ainda vai se tornar mais acessível. E, inclusive, tem um software que ainda é muito caro, mas é um software alemão, de um colega que eu conheci indiano, que mora na Alemanha, e que ele já faz predict. Então, ele instala todos os sensores, pega todas as informações que os sensores da máquina dão e os dados de refúgio durante 6 meses, e após 6 meses, ele já faz o predict das alterações do processo e como isso vai causar os defeitos. Inclusive, ele prevê os defeitos, como é que vai ser os defeitos, se a planta continuar trabalhando nos parâmetros que está, qual é o refúgio, e aí ele já trabalha para melhorar esses parâmetros para zerar o refúgio. Então, já existe esse software, já eu tenho conhecimento dele pelo menos há 3, 4 anos, que ele já inclusive tem uma empresa no Brasil que utiliza esse software. Mas ainda é para faturamentos violentos, porque o custo dele ainda é muito alto. Mas você vê que já tem embrião, né? Eu queria que você falasse para a gente também, a sua experiência, né? Como é que você vê... nós estamos falando de disruptura, né? Então, eu acho que o processo mais disruptivo que a gente vai ter no futuro vai ser justamente a gente trabalhar a impressão do molde completa para não ter mais que moldar. Então, imprime o molde completo e funde ele para ter o metal. Esse, para mim, é o futuro do mercado. E eu acredito que uma parte das peças nós vamos substituir por peças impressas em 3D, metálico também. A tecnologia vem se desenvolvendo muito nesse sentido, né? Bastante. A impressão 3D, ela teve um boom há uns anos atrás, né, e parou, mas ela continua andando, né, ela continua evoluindo. O que acontece? Tem uma curva que a gente fala sobre tecnologia, que ela tá lá paradinha e ela dá aquele hype, assim, que vira moda, e depois ela entra num platô que ela segue evoluindo, mas aí de uma forma muito mais madura, né? Então, hoje na impressão 3D a gente está nesse platô aqui, porque isso aconteceu lá atrás. Inteligência artificial, a gente está na curva da subida, né? Aquela animação, aquela euforia, mas tem os seus limites e depois ela se estabiliza. Eu acho que impressão 3D, a Embraer eu sei que tem usado bastante impressão 3D, até porque precisa de produção em pequena escala, e isso facilita bastante, né? E é uma tecnologia potencial, especialmente quando começou a se fazer as impressões 3D metálicas, né? Eu entendo um pouco mais da de polímeros, né? Não sei se até o pessoal entender meu óculos aqui, o meu óculos... Vou contar a história completa, que eu acho que ela é interessante, e aí com essa história eu vou dar uma dica também, já respondendo ali um pouco do que o Danilo, né, perguntou. Eu usava lente de contato, Fernando, assim, usei 10 anos lente de contato, e um dia a lente não começou a arder o olho, assim, e tinha alguma coisa errada, achei que era sujeira, limpei, não deu certo, joguei a lente fora, peguei uma nova, botei, não deu certo. Aí fui no oftalmologista, ele disse, cara, tu tá causou uma lesão nas 2 córneas dos olhos aí, e, cara, vai ter que fazer essa medicação aqui, um tratamento, e 1 mês para ti sem usar lente de contato. E eu, mas eu preciso enxergar, né? Eu não vou comprar um óculos novo para 1 mês só. Vou procurar o meu velho que eu não usava 10 anos atrás. Encontrei ele numa gaveta guardada, ele estava quebrado, no cantinho, assim. E aí, quando a gente encontra um óculos quebrado e não quer gastar, o que a gente faz? A gente tenta colar. E aí, quem tentou colar óculos já alguma vez na vida descobre que é impossível colar óculos. Ele até quebra um galho, mas depois ele quebra de novo. Foi o que aconteceu com o meu. E eu disse, cara, eu não vou comprar um novo. Aí que eu fiz, eu desmanchei ele, arranquei as lentes fora do óculos velho e imprimi um óculos novo, né, numa impressora 3D que eu tenho, que eu mesmo fiz, com a ajuda de um aluno que eu tinha da engenharia mecânica, que ele tinha criado uma impressora 3D, ela tá aqui do meu lado. E aí imprimi, o primeiro óculos ele tá aqui, esse aqui já não é o primeiro, ó, tá aqui do meu lado, ó. Então tá aqui, dobra, tá aqui, tá até os furinhos da lente, ó,
que dá para ver aqui, que era da armação antiga, que era aquelas com parafusinho aqui. E aí eu sei que todo mundo se pergunta, mas, cara, por que essa cor aí, esse verde chamativo? É que era a única matéria-prima que eu tinha nesse dia, e era um teste. E aí eu testei e eu pensei, cara, eu me lembro, Fernando, que a minha esposa estava sentada na sala, eu cheguei todo orgulhoso lá, que deu certo. E eu já complementei, né? Disse, eu não vou sair com esse negócio fiasquento na rua. Ela disse, vai, não deve nada para ninguém. Não era ela, né? Mas aí eu disse, cara, azar, eu vou tirar uma onda mesmo, eu vou brincar com essa história por um mês. E aí esse um mês já tá virando quase 8 anos, porque virou minha marca registrada, né? O cara do óculos verde, é o cara da inovação, virou marca. Então, né, sigo usando aqui o óculos impresso em 3D, faço um por ano. Mas o que eu acho que essa história tem de legal, e talvez fica a dica, que é o seguinte, às vezes experimentando uma coisa boba, cara, isso transforma muito. No caso, é claro que é uma transformação pessoal, isso virou minha marca registrada. Eu estava num evento que eu falei agora, tinha 30 mil pessoas no evento, quem me conhecia me encontrava fácil, porque é difícil não encontrar um ser humano com óculos desses, né? E ele virou uma marca minha, assim. Então, ele é algo que a gente precisa fazer mais dentro das empresas, é experimentação, cara, é experimentação. E a experimentação, às vezes, vão te chamar de maluco, que nem chamar, cara, que é esse louco do óculos verde aí? Mas ela é algo que quando a gente experimenta, pode ser que não vai dar em nada, mas quando dá, ele pode transformar alguma realidade. Então, é pegar, entender um pouco dessas tecnologias que existem, experimentar alguma coisa que talvez alguém não experimentou ainda. Quando alguém decidiu usar uma câmera para fazer inspeção visual, era uma experimentação, e talvez tenham chamado esse cara de louco lá atrás. E hoje, tá aí, né? Nem a gente estava falando. É isso mesmo, isso mesmo. Agora, Felipe, nós falamos aí já, então, da impressão 3D, falamos do uso das lentes de maneira geral, né? E falamos da coleta de dados, que o pessoal costuma falar bastante, né? Mas o que você vê de mais relevante que pode acontecer nos próximos dias com relação a essa questão da internet das coisas, que também, na minha opinião, virou moda, né? Agora o cara quer que até a persiana dele seja controlada pela assistente, né? Júlia, abre persiana, entendeu? Né? Então, assim, como é que a internet das coisas e a conexão com o futuro? Você acha que isso é mais uma modinha ou você acha que a gente vai acabar separando o joio do trigo e realmente escolhendo aquilo para funções mais assertivas? Qual é o seu pensamento? Cara, eu acho que a internet das coisas tem um puta do potencial, mas a gente, que nem tu falou, a gente acaba usando muito modinha para abrir a persiana. Eu botei uma automação, cara, eu brinquei com a internet das coisas, comecei em 2017, 18, eu automatizei a luz da minha casa, o pessoal vinha aqui e achava aquilo, uau, isso aqui é coisa dos Jetsons, que nem a gente comentou antes, né? Hoje tem aí para tudo que é lado, muito mais barato, muito mais acessível e tal. Então, claro que tem essas coisas, né? Eu automatizei o filtro da piscina aqui em casa, preguiça de ficar lá ligando, né? Então eu tenho um aplicativo aqui. Então a gente usa para aquilo que às vezes é por bobagem mesmo, mas às vezes é importante. Eu acho que ela tem um baita de um potencial, cara, e eu acho que dentro da indústria mais ainda. Porque que é acho que é legal assim, o princípio da internet das coisas, ele é o quê? Ele é um sensor conectado à internet que vai avisar alguma coisa e essa alguma coisa vai atuar de novo naquele sensor, naquele hardware para fazer alguma coisa. Então, né, é a gente colocar a internet nas coisas. Sei lá, cara, por exemplo, um motor de algum equipamento qualquer em que eu consiga monitorar, por exemplo, temperatura, vibração, ruído, e aí eu fico plotando isso em gráficos, e aí eu entendo, por exemplo, que o gráfico de vibração, ele está trabalhando aqui, ele começou a aumentar. Opa, começou a aumentar, o que está acontecendo? Alguma coisa está acontecendo. Então, ele pode sinalizar e a gente pode fazer alguma intervenção naquele motor e descobrir, claro, pô, tem que trocar o rolamento. Só que se eu não faço isso, eu vou deixar o rolamento estourar e aí o estrago vai ser maior, não vai ser só o rolamento, né? Então, é um exemplo de IoT que dá para usar. Tanto é que hoje muitos motores já vêm de fábrica com esse sistema, né, integrado dentro dele. E, cara, isso tem muito potencial. Quando a gente pensa em sensoriamento,
que hoje também está cada vez mais barato, né, Fernando? Acho que alguns, sei lá, 2, 3 anos atrás já era bem inviável, acho que hoje isso já é mais fácil de fazer. Então, é pensar dentro da lógica da indústria, o que eu posso sensoriar, usar IA, que também não tinha quando começou a IoT, né? IA para analisar esse comportamento para tomar decisão mais rápido, como a gente estava falando antes. A Microsoft tem um projeto, cara, de IoT, que eles usam câmeras. A câmera não deixa de ser um IoT também, né? Sistema de câmeras. Mas eles fizeram um projeto bem bacana de segurança, que eles usam as câmeras de segurança dentro da fábrica. Então, por exemplo, sei lá, o cara está trabalhando com a empilhadeira lá e derrubou um tonel qualquer. Tem um risco de vazar algum químico lá e dar um incêndio na fábrica. A câmera identifica que o tonel caiu e avisa alguém, né? O sensor, internet, avisou alguém que, olha, caiu que lá, vai lá arrumar. A galera está usando em hospitais para acompanhar pacientes, por exemplo, né? Fazendo uma metáfora um pouco fora da fundição, mas como é que eu sei que o paciente saiu da cama? Eu posso ter um sensor na cama, enfim. Então, essa questão de sensoriamento, que daí vai um pouquinho além da persiana, né? Eu poderia ter um sensor na janela que abriu o sol, a persiana sobe, eu não preciso nem apertar o botão, nem falar com a Alexa. Então, esse sensoriamento e tomada de decisão é que eu acho que tem muito potencial de... E aí, cara, aí a criatividade não tem limites de tentar entender o que dá para fazer. É o que eu te falo, essa questão da internet das coisas nesse modo mais simples, eu entendo que a gente já chegou num ponto que ela já se tornou não só maduro, mas escalável, né? Porque hoje, como você mesmo falou, a gente consegue comprar sensores baratíssimos aí, você consegue, com um custo bem baixo, você consegue automatizar a sua casa, às vezes a empresa. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de desenvolver um software para a companhia que eu trabalhava recentemente, que o software já faz isso. Ele pega, se eu falar para ele que acima de 30 de vibração é problema, ele já abre a ordem de serviço e já aciona o mecânico que eu determinei que é o mecânico responsável por aquilo ali. Então, eu já tenho isso. E dentro desse software, por exemplo, eu já tenho com uma IA dentro que eu posso perguntar, olha, motor 613, qual foi a última vez que alguém fez uma manutenção nele? E traz lá. A última manutenção foi isso, quem fez foi isso, tal data, e assim por diante. Então, eu entendo que isso já está maduro e escalado, né? Eu entendo que isso. Olhando para esses sinais, o que você, como futurista, entende que são as próximas inferências desse processo? Você já conseguiram vislumbrar alguma outra... o futuro após essa escalada da tecnologia? Cara, concordo super contigo que tu trouxe. Eu acho que ainda o que trava, e aí é o que trava geral, tá? Trava IoT, trava metaverso dos óculos de realidade virtual, por exemplo. Tenho vários aqui que eu já comprei. Trava inteligência artificial, é o limite de capacidade dos processadores que a gente tem hoje. Os chips dos computadores, do celular, dos hardwares que a gente tem. A inteligência artificial segue numa escalada, como várias outras tecnologias seguem numa escalada, mas quem estuda já sabe que isso tem um limite. A gente tem visto falar, talvez tenha visto aí, Fernando, bastante polêmica falando de consumo de energia, de consumo de água, desses processadores, desses grandes servidores que existem aí de processamento. E isso é uma coisa que vai dar problema logo ali, não vai demorar muito. Mas, ao mesmo tempo, uma coisa que eu tenho olhado com carinho, bem recente agora, tentando entender como é que tá, é a tal da computação quântica, que é uma outra lógica de processamento, um outro tipo de computador que de novo, está engatinhando, está no começo. Os chineses estão muito avançados nisso, eles estão estudando. O chinês não está nem aí mais para inteligência artificial. Isso é papo aqui dos latinos, lá de cá, que a gente está discutindo essas coisas. Eles já estão olhando para isso, né? Porque isso vai acelerar e vai modificar a hora que entrar isso em produção, né? Que ele tiver disponível. A ideia que a gente tem de velocidade de processamento hoje vai ficar no chinelo, perto do que um computador quântico vai processar. Parece algo, meio abstrato, no evento que eu estava, eu participei também de uma oficina de computação quântica. Um cara lá de uma startup brasileira levou o primeiro computador quântico educacional do Brasil no evento. Eu estava lá, interagi com ele, assim. É claro que esse computador quântico é pequenininho, ele é educacional, ele é muito simples.
mas a computação quântica ela tem uma lógica um pouco diferente de processamento do que a gente tem hoje. Hoje, tentando não ser técnico aqui, mas eu vou ter que ser um pouquinho, né? O computador que a gente tem Claro. hoje, ele usa 0 e 1, né? É o bit, é 0 1. Então, aí um monte de processadorzinho definindo 0 1, ele dá um monte de informação. O computador quântico, em vez de ser 0 ou 1, a gente pode pensar como se ele fosse uma esfera, assim, ele não tem 0 ou 1, ele tem um monte de posição de probabilidades. E aí, com um único processador, eu não digo se sim, se é 1 ou 0, A ou B, preto ou branco, sabe? Eu digo um monte de outras coisas com um único processador. Em resumo, o que isso significa? Que a capacidade desse troço processar é muito maior, é absurdamente maior. E aí, cara, aí os limites de processamento mudam. E aí, a internet das coisas hoje, dos hardware, que a gente está falando de fazer isso, é avisar o mecânico, isso pode entrar numa outra camada de tomada de decisão, de invadir, por exemplo, o ERP inteiro da empresa, de daqui a pouco não precisar mais ninguém ficar mexendo, porque juntar inteligência artificial com isso, processar vai ficar a outro nível. De novo, né? Isso está muito engateando, ele está muito embrionário, mas como a gente tem visto aí, né, cara, a tecnologia ela tem avançado cada vez mais rápido. E acho que o Fernando começa a falar, né, alguém que começou a trabalhar lá atrás com isso, computação quântica é um negócio que já se trabalha há muito tempo, pelo menos umas 5, 6 décadas aí já tem gente estudando isso a fundo, e aí fica naquela retinha assim, de que nada acontece, mas daqui a pouco essa curva sobe, que nem está subindo inteligência artificial hoje, é algo que vai transformar bastante. É claro que não é algo que talvez no começo a gente vá ver no nosso dia a dia, né? Mas especialmente na forma com que as empresas usam essa tecnologia para processar informações. Isso vai dar um impacto bastante grande em tudo que envolve processamento computacional. E aí a gente pode falar de todas essas tecnologias que a gente falou até aqui, né? De impressão 3D, de internet das coisas, de inteligência artificial. Isso é um impacto que em breve a gente vai ter bem grande. Uma pergunta aqui, ó. A indústria 5.0 não substitui a 4, mas complementa com um olhar mais humano e sustentável, sendo um conceito altamente estratégico para fundições que querem inovar sem perder sua identidade. Cara, eu acho que esse ponto, ele é mega importante. Eu tangenciei isso em todas as minhas falas aqui, né? Mas eu acho que o grande segredo do mundo que a gente vive hoje, de um mundo altamente tecnológico, que tem tanta tecnologia, cada vez faz mais sentido a gente valorizar aquilo que é potencial nosso humano. A gente pegar lá no passado, quando começou a industrialização, né, as máquinas elas começaram a substituir o que os artesãos faziam. Né? Os artesãos usavam força bruta, os caras cansavam, né? Era difícil. Então a máquina vem para substituir. Aí vem a IoT que a gente está falando para automatizar algumas coisas que a gente faz corriqueiramente no dia a dia. E agora vem a inteligência artificial para facilitar até alguns processos de pensamento nosso. Mas a gente precisa entender que algumas coisas, e aí essa é a minha opinião de futurista, né? Algumas coisas a tecnologia não vai conseguir tirar da gente. E essas coisas são criatividade, elas são pensamento crítico, elas são intuição, que às vezes a gente não coloca no jogo na hora de decidir as coisas. Isso passa, por exemplo, por conectar coisas que não existem, que, né, a tecnologia, ela conecta o que já está conectado, ela agiliza para a gente, mas, então, essas capacidades humanas, assim, elas são coisas que a gente tem que dar cada vez mais valor. Fernando, caiu aqui, eu Concordo. segui o fio aqui, o Gustavo provocou com uma pergunta aqui, eu fui puxando, trazendo um pouquinho sobre esse paralelo das capacidades que são essencialmente nossas humanas versus a tecnologia, né? Que eu acho que qualquer gestão, qualquer profissional hoje tem que aprender a valorizar e desenvolver. Exatamente. Inclusive, quem não trabalha ainda com IA, né? Eu recomendo porque assim mostra muitas vulnerabilidades que as IAs têm ainda, né? O quão eles estão imaturos ainda de maneira geral e o quanto que as nossas como você falou, intuições, percepções, sensações, a capacidade de inferências que a gente tem, né? Tudo isso são coisas que as Criatividade, né, IAs não Fernando? criatividade, né?
E eu vou te acrescentar mais uma, que eu tenho sofrido muito, porque eu acho que o meu agente de IA, eu acho que ele é brasileiro, porque o que ele gosta de um jeitinho, rapaz. Eu acho que ele é uma mistura de pedreiro com... sabe aquele pedreiro empreiteiro? Adora uma gambiarra. Então, ele cria uma arte, ele cria arte com um erro de português, problema. Aí você fala, a arte está com um erro de português. Desculpa, foi mal. Vou corrigir. Então, assim, que eu esse percebo que ainda estamos num momento que as IAs precisam, inclusive, de supervisão humana. Tomem muito cuidado quem usa IA, porque tem que ter muita supervisão, não é isso, Felipe? cara, total. A IA, basicamente, ela repete o que já está disponível na internet, né? Ela pega, então, vamos pegar a brincadeira trouxe problema, né? Cara, se muita gente escreve problema na internet, a IA vai olhar lá, é assim que escreve, né? Então, ela repete padrão, e esse é o grande risco, né? Talvez o exemplo que eu peguei aqui foi meio tosco, mas esse é o risco, ela é o risco de replicar as coisas do jeito que elas já estão. E para criar algo novo, de fato, a gente não vai conseguir contar com a IA para isso. A gente precisa ir usar o nosso cérebro, a nossa criatividade, a nossa imaginação. Imaginação é outra coisa, cara. A gente, eu acho que vive numa crise de imaginação no mundo em que a gente não consegue mais na nossa imaginação a imaginação é o que nos difere dos outros animais todos do planeta. Nenhum outro ser vivo consegue imaginar, só o ser humano. E a imaginação é a base para a criação de coisas novas. Se a gente segue usando só a tecnologia, só a IA, a gente segue repetindo os velhos padrões. Exatamente, exatamente. A gente precisa. Sabe que você falou uma coisa no começo e eu estava pensando aqui agora, que é algo que eu refleti no passado próximo, que é o seguinte: por que a gente tem tão menos, apesar de a gente fazer tanta coisa, por que a gente tem menos essas sacadas disruptivas do que tinha-se lá em 1800, lá atrás, né? É justamente porque a gente não tem mais tempo de parar e se dedicar ao ócio, à criatividade, né? A gente como você falou no começo, né, bem falado, a gente é inundado diariamente por uma infinidade de informações que nos fazem estar conectados todo o tempo, evitando da gente ter o famoso ócio, né? Porque aquela história que o cara descobriu a gravidade porque caiu uma maçã na cabeça dele. Ué, se pode cair um avião na sua cabeça, se você estiver trabalhando em telefone e tal, caiu, beleza, vou embora, vou seguir minha vida, né? Ninguém para pensar, mas a maçã caiu, por que ela caiu, né? Ser ou não ser? Cara, Então, isso são questões. Isso falta muito hoje, né, Fernando? Hoje, se cai a maçã na cabeça, o cara vai xingar a árvore, ou ele vai criar um processo para proteger a cabeça dele. E, cara, é sobre isso. E eu concordo, concordo em partes contigo. Às vezes a gente diz, e eu também às vezes falo assim, não tenho tempo para o ócio, né? E a gente não tem, mas, cara, só depende da gente criar. A gente tem que achar esses espaços, cara. A gente precisa. Às vezes dá para trocar uma reunião, sabe aquela reunião que podia ser um e-mail? Troca a reunião que ia ser um e-mail por uma reunião para falar bobagem, para pensar ideias fora da caixa, para todo mundo livre da ideia. Eu acho que esses espaços eles faltam hoje. Eu sou um cara que me policio muito em relação a isso pela minha atividade. Eu gosto de ter tempo de ócio. Eu gosto de tempo assim, cara, agora eu não vou fazer nada, eu vou ficar viajando. Às vezes só pensa bobagem, mas às vezes no meio dessas bobagens vem uma ideia, né? E é desse ócio criativo que tu muito bem colocou, é que nascem coisas que no passado o pessoal dava mais valor do que a gente, né? Verdade. Eu lembro dos meus avós que nós ficávamos todo final de semana, dia, das 5 até as 8 da noite na calçada, olhando para o tempo. E depois de 1h30, meu avô olhava e falava assim, vai chover em março. Nós estávamos em novembro. Como é que ele sabia que ia chover em março? É outra coisa, a gente ignora esses saberes antigos, né? A gente acha que eles não valem mais, e eles são importantes. Exatamente, exatamente. Gente, mas nosso tempo é um assunto gostoso de falar, de conversar. A gente realmente trouxe algumas ideias da função, mas trouxe também essa forma de pensar, né? De pensar fora, de pensar no nosso dia a dia, porque assim, nós temos que pensar que além de profissionais da área de função, nós precisamos pensar que nós somos seres humanos, vivemos numa sociedade
e temos que nos inserir nela, né, como provedores de soluções, mas também como seres humanos, né, que fazem parte ali desse complexo ecossistema, né, Felipe? Acho que essa é a principal mensagem que a gente tem que deixar hoje aqui, né? Total, a gente vive num mundo de cada vez mais complexidade, de fato, sim, o, e a gente está inserido no mundo, né? A gente, por mais que talvez a gente às vezes queira olhar para o nosso negócio, que é importante para nossa empresa, o mundo hoje ele é complexo, ele é interconectado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que estar olhando para o nosso, para resolver, melhorar o nosso, a gente tem que estar ligado no que está acontecendo no mundo. Então, acho que sim, para talvez deixar uma dica, fazendo essa conexão aí, do que a gente falou e do que fazer com esse monte de informação, né? Eu acho que a gente tem que estar aberto a ver outras coisas que não é do nosso cotidiano. A gente tem que forçar a sair das bolhas que a gente é colocado hoje. Então, talvez isso aqui seja essa live, né, que talvez vocês façam muitas vezes com um caráter mais técnico. Hoje ela saiu um pouco da bolha, ela mostrou outras coisas para a turma que está assistindo aí. Mas isso é um exercício que a gente pode fazer, né? Cara, sei lá, estou navegando no LinkedIn, eu vou fazer uma pesquisa de um termo aqui que eu nunca costumo fazer, por exemplo, né? Eu faço isso bastante no TikTok. Eu gosto da ferramenta TikTok, que ela mostra tendências, ela mostra as coisas rápidas. E às vezes eu vou lá em uma coisa aleatória, como é que, sei lá, faz pão integral. Não estou interessado em fazer pão integral, mas é para ver aquilo, talvez veio uma ideia de alguma coisa, do jeito que o cara fala, do cenário que ele usou, talvez eu faça um vídeo, de alguma coisa que ele falou, que alguma coisa tem na cena dele, nossa, o que é aquele equipamento lá? E eu vou lá e pesquiso aquilo, sabe? Talvez eu não tenha dado o melhor exemplo, mas a gente pode se exercitar em sair da nossa realidade e espiar outras realidades de fora, porque daí vem boas ideias. Tenho certeza e garanto isso. É isso mesmo. Bem, senhoras e senhores, hoje, para falar no nosso Conversa Técnica com o tema Transformação Digital de Ruptura em processos e gestão, né? Ele, nosso convidado, Felipe Menezes, que é futurista, e você pode segui-lo lá no Instagram, no @Felipe Menezes, M Menezes, né? Com Z e 2 M's ali no meio. Você pode seguir ele lá, que você vai encontrar. É difícil não vê-lo, não encontrá-lo, não conhecê-lo com o óculos dele, né? Que vocês agora já sabem a história por trás do óculos dele. Felipe, mais uma vez, eu gostaria de agradecer muito. Foi um prazer conhecê-lo e poder conversar hoje com você aqui. Obrigado por participar dessa nossa live aqui no canal Doutor Função. Né? Convidar todo mundo para seguir o Felipe e também seguir a gente nas nossas outras redes sociais, aí no Instagram, no LinkedIn, no Facebook e no X. E também temos que trabalhar aí para o TikTok, viu? Olha a tendência aí, produção, nós temos que estar no TikTok. E o primeiro vídeo vai ser uma dancinha, né, produção? A gente fica louco, né, Fernando? É tanta rede social que. Mas eu diria assim, cara, uma coisa que eu aprendi também: a gente tem que escolher as redes que a gente quer estar, porque se a gente quiser estar em todas, a gente está ferrado, cara. E até com esse negócio da dancinha, uma tendência que eu tenho visto, falando de redes sociais, é os micronichos. As pessoas não querem mais ver essas coisas, né? Elas querem a especificação. Então, por exemplo, vocês têm um canal super específico, então vai estar lá quem se interessa por aquilo, não vai estar um monte de gente que não tá lá só de curioso, sabe? Nas minhas redes ali, especialmente no Instagram, eu produzo bastante conteúdo, então fiquem à vontade para acompanhar lá, mandar alguma pergunta. E no LinkedIn eu tenho uma newsletter semanal que se chama Além do Óbvio, que eu faço textos aí bem provocativos para a gente pensar fora da caixa. Excelente, excelente. Então, com isso, eu gostaria de encerrar a nossa live de hoje. As palavras finais aí do Felipe, deixe seu agradecimento, suas palavras finais, por favor, Felipe, para a gente encerrar essa nossa live de hoje. Maravilha, muito obrigado, Fernando, pelo espaço aí, poder trocar essa ideia. Eu acho que ela foi bem leve, divertida. Espero que tenha inspirado aí pensamentos diferentes do nosso cotidiano em quem pôde nos assistir. Agradeço quem assistiu e fico à disposição aí nas redes que foram colocadas para quem quiser trocar mais alguma ideia depois. Obrigado aí, Fernando. Valeu, valeu, obrigado. Obrigado a você que nos assistiu até agora. Um abraço para vocês e até a próxima. Tchau.